Tudo começa quando o criador foge da sua prisão. Os Illuminatis tentaram impedi-lo de fazer seja lá o que ele queira, mas apenas puderam observar. Ao perguntar a Reed Richards se caso ele pudesse voltar no tempo ou ir para algum momento ou lugar onde ele pudesse mudar tudo e apagá-lo da existência, ele faria sem pensar duas vezes? Ele hesitaria? O Senhor Fantástico friamente responde que sim, ele faria. E o Criador diz que não se esquecerá disso. O universo Ultimate voltou já tem algum tempo nos quadrinhos. Em alguns vídeos do canal nós falamos sobre o chamariz de todo esse relançamento, que é o Homem-Aranha Ultimate, assim como outros títulos adjacentes, como os X-Men e o Pantera Negra e eventualmente os Supremos. Nós decidimos, por gostar bastante dessa nova fase, trazer vários vídeos abordando ela, seja compilando por edições, as edições específicas, e vamos confessar que a gente deveria ter falado sobre essa história aqui, antes de fazer todos os outros vídeos, mas antes tarde do que nunca, e por que não cair de cabeça logo. Mas para complementar esses vídeos do novo universo Ultimate, precisamos falar também sobre a Invasão Ultimate, uma história que, vejam só, também precisa de um contexto inicial, porque é isso que são os quadrinhos. De início, o que você precisa saber é que o antigo universo Ultimate não foi lá essas coisas. Na verdade, ele foi bastante polêmico, principalmente nas histórias dos Supremos e dos X-Men de Mark Millar, o cabeça de boa parte dessa linha de histórias. O Homem-Aranha, porém, escrito por Brian Michael Bendis, sempre foi uma unanimidade no que diz respeito à qualidade e popularidade dentre os fãs, tendo pouquíssimas coisas que realmente perderam o rumo e dando vida a arcos fantásticos, um jogo de videogame muito renomado e, é claro, Miles Morales como uma das poucas peças que sobreviveu do universo Ultimate. Criado pela Marvel Comics nos anos 2000 como uma maneira de introduzir para um novo público e revigorar seus personagens, colocando-os em início de carreira em histórias mais maduras e ousadas, digamos assim. O universo Ultimate tinha como principais títulos os Supremos, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e os X-Men. Ao longo dos anos foram surgindo mais títulos para os vários personagens e diversos grandes eventos foram aumentando cada vez mais a dimensão desse universo que, apesar das controvérsias, ainda assim se manteve bastante popular e relevante por bastante tempo e principalmente graças ao Homem-Aranha. Na verdade, podemos dizer que o universo Ultimate resiste, mesmo nas histórias atuais, vendo que nos filmes do MCU, muito dos Supremos foi levado para os Vingadores e dois elementos essenciais desse universo continuam presentes até hoje nos quadrinhos, o Criador e o Homem-Aranha Miles Morales. O título do quarteto era um tanto peculiar, com a premissa de um transtornado Reed Richards que, após um evento de Ultimatum, o grande clímax do universo Ultimate, onde vários personagens foram mortos por uma catástrofe causada por Magneto, acabou causando o rompimento na equipe do quarteto, graças a atitudes e planos obscuros de Reed Richards. Ele não apenas viria a se tornar o criador com o objetivo de moldar o mundo sob a sua visão deturpada de realidade onde ele é a autoridade suprema, como também seria o responsável por diversos acontecimentos chaves no futuro, retornando, enfim, aqui nessa história que falaremos hoje. Já o Homem-Aranha Ultimate, ele tinha como premissa desde o início trazer um personagem mais jovem, com novas ideias, que trabalharia ela de maneira a chamar a atenção dos fãs pela inovação, carisma e ousadia, com foco, é claro, numa abordagem que conectasse mais aos jovens do início dos anos 2000. É nesse universo que surge Miles Morales, que assume o manto do Cabeça de Teia definitivamente quando Peter Parker é morto pelo Duende Verde. Após anos de história, o universo regular andou juntamente com o Ultimate, e em 2015 a Marvel iniciou um dos maiores eventos dos quadrinhos recentes, as Guerras Secretas, liderada por Jonathan Hickman, o mesmo que lidera agora a retomada do universo Ultimate. Guerras Secretas tinha como trama o Doutor Destino, agindo como um deus em um mundo completamente remodelado por ele, com o poder dos Beyonders e do Homem Molecular. O Criador e o Homem-Aranha Miles Morales foram alguns dos personagens do universo Ultimate que apareceram na história, e após o desfecho da saga, os dois se tornaram parte do universo regular, com o universo Ultimate sendo extinto permanentemente. Após anos desde o fim do universo Ultimate, com uma queda na qualidade da HQ regular do Homem-Aranha, a Marvel talvez possa ter visto o sucesso dos X-Men de
Jonathan Hickman e seu histórico de boas histórias de eventos, e pensou que seria uma ótima ideia dar em suas mãos o trabalho de trazer de volta o universo Ultimate dos quadrinhos, pensando principalmente que é ele quem veio mantendo vivo tramas envolvendo o criador e tantos outros elementos dessa época. Assim, a Marvel não apenas traria um universo popular de volta, como também daria aos leitores um Homem-Aranha que não apenas já amadureceu, como também já é querido pelos fãs, apesar de nenhum personagem ser a mesma versão outrora extinta. E é com a HQ Invasão Ultimate que tudo começa, com o criador tentando moldar seu próprio universo a partir de um novo, em sua visão de mundo ideal. Mas com um pequeno detalhe: nada de super-heróis. Você não precisa ler nada anterior à Invasão Ultimate para entender essa história. Não há arcos que retornam nem subtramas que necessitam de um conhecimento prévio sobre um detalhe que ocorreu lá em 2005. Não, esse resumo aqui serve unicamente como um ponto de partida para entendermos quem é a peça fundamental de toda essa história, o criador, e entender a importância do universo Ultimate para a história dos quadrinhos, principalmente nos meados dos anos 2000. Agora vamos para o quadrinho. Na edição 1 de Invasão Ultimate, começamos a história no mundo regular do universo Marvel, a Terra 616, há 2 meses no passado dos acontecimentos principais. Uma missão é realizada por 4 mercenários trajados de uma tecnologia avançada, e o mandante da missão é desconhecido, assim como seu objetivo, questionado por cada um deles. Para nós, é claro o motivo de estarem ali. O símbolo em seus uniformes dizem por si só, e logo em seguida, após eles invadirem brutalmente o local ordenado, descobrimos um homem nu, sentado e meditando. Este é o indivíduo que lhes prometeu um bom pagamento. Para nós leitores, esse é o criador, Reed Richards da Terra 1610, o Universo Ultimate. Ele diz que chegaram bem na hora e pergunta se trouxeram o que foi pedido. Eles respondem que sim. Entre algumas roupas estava o capacete do criador. Quando perguntado sobre o pagamento, o criador apenas diz que ele está em um estado imaginário, flutuando por algum lugar, e basta ordená-lo que saia de uma dimensão imaginária para que se faça real. Os mercenários duvidam do criador, do motivo dele estar preso e ter planejado toda essa fuga, do motivo de ser tão esperto e não conseguir escapar sozinho. Mas o criador explica que isso também faz parte do plano, pois a ideia principal é que ele continue preso, mesmo após ter escapado. De repente ele observa que há um intruso entre os 4. Ele havia escolhido a dedo cada um dos 4 mercenários através dos funcionários da prisão, manipulados e reprogramados mentalmente. Cada um dos 4 foram escolhidos geneticamente de maneira precisa, como ingredientes adequados para uma sopa que precisa ser perfeita. Mas algo estava errado. Ao tirarem seus capacetes, o criador percebe que um deles não deveria estar ali. Alguém que foi substituído graças a um mero imprevisto, morte por acidente de carro. O líder diz que foi o melhor que puderam fazer e o criador rebate. Seu melhor? Houve um dos terapeutas aqui que, depois de eu fazer o que tinha de fazer, teve um efeito surpreendente em mim. Ele me encorajou e me desafiou, de tal modo que eu não acreditava ser possível. Suas ideias e objetivos aceitáveis e gratificações pessoais eram previsíveis, mas ele realmente queria me fazer ser um homem melhor. Um homem melhor com objetivos melhores. Então estou tentando ser melhor. Eu realmente estou. Mas até eu tenho limites. De uma maneira torpe, o criador se torna uma pessoa melhor. Em sua visão, ele agora é alguém superior ao que ele era, mas ele admite que se tornar uma pessoa melhor tem os seus limites. Isso significa que agora ele é capaz de deixar sua prisão e o seu eu para trás, rumo a um novo mundo. 6 semanas no passado, após a fuga do criador, T'Challa e Reed Richards deste universo discutem sobre o caos no complexo onde o criador estava preso. Eles descobrem a verdade sobre o lugar e que fazia parte do controle de danos. Ao entrarem na prisão, eles se deparam com um homem nu deixado pelo criador, um clone imperfeito graças ao componente intruso em seu cálculo, que se desfaz no chão em uma gosma obscura. O Pantera Negra diz que uma versão maligna do homem mais inteligente do universo está solta, mas Reed não liga sobre onde ele está, mas sim pelo que ele vai fazer e o motivo por trás disso.
Uma semana se passa e o criador anda pelos corredores do edifício Baxter e passa desapercebido por Franklin, que o confunde com seu pai. No laboratório ele encontra a primeira peça necessária para seu plano, assim como uma enorme quantidade de vibrânio de Wakanda, 4 esferas terrígenas de Nova Tilã, uma ponte que estava guardada em um armazém secreto de Tony Stark e um portal mutante, impossível de ser utilizado por não mutantes. Mas de alguma maneira, o criador consegue. Não pararia por aí, pois logo depois o criador roubaria também uma lança de humanidade do Sanctum Sanctorum e um dos poucos campos de diluição existentes, deixando as ruínas da Atlântida com a última peça que faltava para sua criação. Dias seguintes os Illuminati se frustram, não por não conseguirem encontrar o paradeiro do vilão, mas por saberem que ele anda por aí roubando coisas sem alguma descrição, coisas que podem revelar a sua localização assim que ativadas, e que serão usadas para algo grande. Por algum motivo, ser encontrado faz parte dos seus cálculos. Em uma noite, o criador visita Miles Morales em seu quarto, que assustado pergunta quem ele é. O criador questiona como eles não se conhecem, dado as semelhanças abundantes em traços genéticos universais. Algo aconteceu no passado e esse algo remodelou a realidade e os universos. Sabemos o que foi, mas os 2 únicos sobreviventes do universo Ultimate não. Miles revela que ele sempre soube, e fica surpreso que o criador nunca soube disso. O criador diz que algo foi apagado da história, vidas foram esquecidas e precisa ser trazido de volta. Ao perguntar a Miles se ele deseja voltar para casa, ele diz que não gostaria de abandoná-lo, dado a essa conexão em comum entre os dois. Ele diz que gostaria que o mesmo fosse feito com ele, caso os papéis fossem invertidos. Miles recusa o convite e o criador some deixando apenas um cartão, caso ele mude de ideia. Um cartão em branco para um futuro em branco. Assim que a máquina do criador é ativada, os Illuminati partem para detê-lo de imediato. Protegido por um campo de força, o criador questiona Reed sobre o inevitável, pois mesmo que minta para si mesmo, Reed sabe que, no fundo, não poderá detê-lo, e o que está prestes a acontecer. A máquina do criador possuía a melhor criptografia biológica já criada nesse ou qualquer outro sol, com qualquer possível destino embaralhado em uma sequência que, de acordo com o próprio criador, levaria décadas para decifrar para onde ele realmente foi. Perguntado pelo Doutor Estranho e o Professor Xavier para onde ele irá, como se por acaso ele fosse entregar tal informação de bandeja, o criador apenas diz que irá para um lugar onde ele pode chamar de seu, para onde sua natureza manda que ele vá. Furioso, Reed já sabe muito bem, mesmo que na base de suposições, o que o criador fará. Mas não há mais tempo, não há mais o que fazer e eles atacam, mas nada adianta. Antes de ir embora, o criador pergunta a Reed que caso os papéis fossem invertidos, algo mudaria? Ele seria diferente? Esse é o único motivo para o criador ter deixado uma trilha para trás, para que ele o seguisse, para fazer essa única pergunta. Se pudesse fazer tudo de novo, se sentissem a mesma coceira que ele sente quando olha para trás, se pudessem voltar e refazer as coisas como elas são, eles o apagariam da existência? O silêncio paira e a resposta de Reed é sim, e o criador diz que ele se lembrará disso. Entrando no portal, os heróis observam silenciosamente a derrota. O criador se foi e sua obra apenas começou. Na Terra 6160, um jovem e sempre atrasado Peter Parker, ao lado de sua amiga Liz Allen, assistem à apresentação de um acelerador de partículas que pode mudar de vez o mundo. Peter sonha com um mundo melhor, e quem sabe ele não esteja lá ajudando a todos. Liz acredita que isso não passa de um sonho, que ele é jovem demais e com uma vida muito comum para sonhar um dia estar tecendo o mundo para um futuro brilhante. Um futuro que é impedido momentos seguintes, quando a aranha geneticamente modificada que daria para o Peter deste universo os poderes do Homem-Aranha é morta. Morta por um propósito que Peter passaria os anos seguintes de sua vida sem sequer imaginar que envolveria roubar o seu destino. O homem que a esmaga em suas mãos reflete com Peter, sem saber o que tinha acontecido de fato, sobre os efeitos colaterais que poderiam ser causados caso ela tivesse mordido ele. Quais efeitos isso causaria em seu corpo? Só saberíamos se ela tivesse terminado o trabalho, não? Peter apenas ouve esse homem falar, um homem que um dia também teve algo roubado de si. O criador percebeu ao questionar Miles a verdadeira contradição dos heróis, ao esconder a verdade.
Contudo, agora ele está determinado a consertar as coisas, fazer algo a respeito, mas esse algo significa fazer a mesma coisa que os heróis que ele deixou para trás fizeram no passado. Ao fazer a mesma coisa, ele cria um paradoxo, pois os novos heróis desse novo universo tentarão fazer o mesmo que ele, vão se indagar e vão se opor, assim como ele. Voltando ao jovem Peter Parker, o criador diz que para saber o que aconteceria se a aranha o mordesse, ele diz que teria que assistir e não fazer nada, mas ele é incapaz de fazer isso, pois seria uma completa falta de responsabilidade. Afinal, ninguém quer viver em um mundo onde homens como ele ficam parados e não fazem nada. Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Vamos trazer as outras edições de Invasão Ultimate logo e fechar esse prelúdios do universo Ultimate. Espero que tenham curtido, se interessado, vão atrás do quadrinho, deem uma chance para essa grande confusão do Hickman e quem sabe vocês curtam. Deixem o like aí, assinem o canal, compartilhem e o mais importante, continuem com as suas leituras.